Bom dia, meninos do primeiro ano. Nós vamos iniciar agora a correção da nossa lista de atividades sobre tipos de mapas que nós vimos na aula passada, né? Então, a primeira questão pergunta: são mapas que representam a produção do espaço econômico, isto é, as atividades econômicas de uma determinada área, bem como a distribuição de dados estatísticos, por exemplo, a receita financeira dos estados brasileiros, o índice de população econômica ativa de uma região e etc. Que tipo de mapa refere-se esse texto aqui? Esse texto, ele fala sobre distribuição de dados estatísticos, por exemplo, receita financeira dos estados brasileiros, o índice da população economicamente ativa de uma região, o PEA, né? Então, todo o texto me leva a lembrar de economia. Lá na primeira linha eu já falo, ó, são mapas que representam a produção do espaço econômico. Só esse pedacinho dessa frase já me direcionava para falar que esse texto refere-se a um mapa econômico. Então, número 1, letra D. Número 1, letra D. Porque os mapas econômicos, né, eles são importantes para a análise de temas relacionados à estrutura financeira. Então, todo esse texto já me conota a economia. Então, número 2. A respeito da representação do espaço geográfico nos mapas, avalie as preposições a seguir. Número 1. Os mapas são instrumentos de comunicação e servem para representar graficamente uma dada área do espaço terrestre. São instrumentos de comunicação e servem para representar graficamente uma dada área do espaço terrestre. Nessa proposição 1, eu estou falando e me referindo ao conceito de mapa, portanto, ela é verdadeira. Depois eu tenho número 2. O objetivo dos mapas e cartogramas é representar com fidelidade todas as informações presentes na superfície terrestre escolhida. Não vai ser porque ele não tem fidelidade total. Ele pode ser, né? Como ele pode não ser 100%. Ele tem uma margem de erro gritante. Então, ao contrário do que afirma aqui, né? Os mapas não possuem como objetivo representar todas as informações presentes. Por isso que nós temos um mapa temático. Na número 3, os mapas temáticos recebem esse nome porque são classificados de acordo com a temática específica que pretendem representar. Isso mesmo. Então, em geral, escolhe-se um tema, como, por exemplo, a população, o relevo, hidrografia, e é sobre esse tema que o autor do mapa deseja ou ele precisa demonstrar para atender a uma determinada finalidade. Portanto, a número 2, a resposta é letra C. Só a número 2 que está errada. Então, vamos agora para a nossa cruzadinha, questão 3. Questão 3. Aqui, ele quer saber quais são os temas tratados em cada um. Então, vamos lá. Nós vimos lá na aula, já vou colocar aqui, que apresenta as mudanças históricas ocorridas em determinada região. Eu coloquei já a número 6 como exemplo. Então, eu tenho aqui um mapa histórico, tá? Eu tenho aqui na 6 um mapa histórico. Número 1. Representa as características do relevo de uma região.
toda vez que eu falar de relevo, eu vou ter um mapa geomorfológico. Deixa eu pegar aqui um pouquinho, tá difícil para escrever. Então, toda vez que eu falar de relevo, eu vou ter um mapa geomorfológico. Eu vou estar trabalhando a geomorfologia terrestre. Número 2. Mostra os rios e bacias que cortam uma região. Se eu trabalho com água, seja ela rios, mares, lagoas, eu tenho um mapa hidrográfico, porque eu vou trabalhar com hidrografia, significa que eu estou trabalhando com água. Hidrográfico. Então, eu tenho um mapa hidrográfico e eu já sei porque eu estou trabalhando com água. Número 3. Aponta a divisão do território em países, estados e regiões. Lembra? Olha aqui. Lembra que eu mostrei para vocês que o mapa político, ele representa e ele respeita as fronteiras? As fronteiras devem ser respeitadas, porque o que acontece aqui, ó, por exemplo, no Pará, as determinações do governo do Pará não são aplicadas aqui no Mato Grosso, porque o mapa político, ele tem que respeitar as fronteiras. Então, aqui na número 3, quando eu falo de divisão de território, seja municipal, federal, mapa mundi, mas que tenha as divisas, eu tenho um mapa político. Não político de política partidária, mas sim de respeitar as fronteiras, de respeitar as unidades da federação nas suas individualidades. Agora eu tenho a número 4. Aponta os tipos de vegetação que cobre uma determinada região. Se eu falo de relevo, ele é geomorfológico. Se eu falo de planta, aqui ó, no número 4, eu tenho um mapa biogeográfico, que eu vou trabalhar com a biodiversidade. Biogeográfico. Então, eu tenho um mapa biogeográfico, porque eu estou trabalhando com vegetação, tipos de vegetação. Número 5. Indica as atividades produtivas do homem em determinada região. Se ele trabalha atividades produtivas, logicamente ele vai ser um mapa econômico, porque ele está trabalhando atividades produtivas, gera lucro, e lucro é economia. A 6 nós já colocamos. Número 7. Indica os tipos de clima que atua sobre uma região. Se é de clima, ele vai ser, logicamente, climático. Um mapa climático. O professor esqueceu assim. E, por último, apresenta a distribuição da população de uma região. Se eu falo em população, ele vai ser demográfico. Demográfico. Então, tá aí a nossa cruzadinha. Agora, vamos aqui. Identifique os tipos de mapas abaixo. Lembra que nós falamos que nós temos 2 tipos de mapa. O primeiro é esse aqui, ó. Ele pode ser político e todos os mapas podem ser político, mapa político e mapa físico. O que difere um do outro? O político se trata de temas que param nas fronteiras. O físico, ele vai trabalhar elementos, temas que não
não respeita a fronteira. Por exemplo, a bacia do São Francisco. Olha onde o São Francisco nasce e ele sobe todo o estado da Bahia, Minas Gerais aqui, ele sobe o Nordeste e deságua no mar aqui. Então, no mapa físico, ele não respeita limite. Diferente daqui, ó, Goiás é só isso aqui. Esse quadradinho aqui, que é o Distrito Federal, não é mais estado de Goiás. Então, as leis que regem aqui, ó, o DF, não agrega o estado de Goiás e assim por diante. Então, que tipo de mapa que nós temos? Se esse mapa aqui, ele é dividido, ele tem toda a sua divisão estadual. Aqui, ele é um mapa político, né? Ele é um mapa político. Tá horrível para escrever. Bom, eu já sei que ele é político, porque ele tem divisões. E qual é a temática desse mapa? Ele é um mapa político regionalização brasileira. Por que eu sei que ele é um mapa da regionalização brasileira? Porque a própria legenda aqui, ó, já me mostra aqui as regiões. E ele já tá bem dividido aqui, ó. Aqui o Centro-Oeste, ó. Vou pegar o Centro-Oeste que é menor, vou dar mais rápido. Aqui o Centro-Oeste, tá vendo? Aqui o Sul, então ele já me dá. É o que vocês vão fazer na lista de vocês, colorindo cada região de uma cor, de acordo com a legenda que vocês fizerem. Esse mapa aqui, só do título dele aqui, ó, eu já sei que ele é físico. Por quê? Trata de águas. Águas não respeita fronteiras. Tá vendo que esse aqui não tem a divisão dos estados? Aqui eu tenho a divisão das bacias hidrográficas. Então, nesse mapa aqui, eu estou trabalhando água. Então, se é água, eu já sei que ele é um mapa físico. Porque ele não tem fronteiras. A floresta amazônica, por exemplo, o rio Amazônia, ele vem aqui, ó, da Venezuela. Chegou aqui na fronteira, ele não vai parar aqui porque de cá é Brasil. Não, ele segue seu curso normal, porque ele não respeita fronteiras. E qual que é o tema? O título já me dá, ó, hidrografia. Mesmo se eu não tivesse, eu tinha aqui, ó, bacia. Quando eu falo de bacia, eu falo de água. É um conjunto de águas. Então, aqui eu tenho um mapa físico hidrográfico. Prontinho a nossa correção. E agora nós vamos para a lista, a atividade de elementos do mapa.